Queridos irmãos, boa noite a todos. É uma alegria nós estarmos aqui nessa casa, nessa reunião de terça-feira, na noite de hoje, para falarmos... Para falarmos sobre a lei de adoração e a oração. Eu perguntaria a vocês inicialmente, quem é aqui nessa sala que adora a Deus como uma prática? Se você adora a Deus, a próxima pergunta é: como você adora a Deus? Depois eu perguntaria: onde você adora a Deus? Com que frequência você adora a Deus? E por fim, por que adorar a Deus? Então nós vamos refletir um pouco sobre a lei de adoração, que é a segunda lei apresentada na terceira parte do Livro dos Espíritos, que cobre as leis morais. Começa com a lei divina e natural, que é a lei de Deus, que é a lei que é única, como dizem os Espíritos para nós, única, necessária para que o homem seja feliz, é o entendimento da lei de Deus, é o cumprimento da lei divina e natural. E logo a segunda lei é a lei de adoração. E a lei de adoração é parte das leis divinas e naturais. Então, é interessante porque muitas vezes, estudando o Livro dos Espíritos, a gente passa pela lei da adoração, mas eu nunca havia, até então, conectado que para que a gente seja feliz, para que a gente cumpra as leis de Deus, adorar a Deus é parte destas leis. Então a nossa felicidade, ela está, de certa forma, vinculada ao nosso compromisso, digamos assim, de adorar a Deus. E quando a gente pensa em adorar a Deus, a gente volta à ideia de Deus inicialmente, né? E vamos aprender lá na lei de adoração que o homem traz dentro de si o sentimento de Deus como um sentimento inato. Então, mesmo os homens que se dizem, né, ateus, que não acreditam em nada, dentro deles está a presença de Deus. Instintivamente há uma consciência da existência dessa força maior, e ela está presente em todos os povos, ela está presente em todas as culturas, de formas diferentes, mas sempre com a mesma essência. Então nós vamos ver a adoração a Deus desde que o homem se entende por homem, desde que ele começa o seu percurso dentro da condição hominal. Lá nas cavernas ele já manifestava essa relação com o divino. Mas Joana de Ângeles, ela vai nos trazer no livro Entrega-te a Deus a ideia de que, apesar de nós trazermos esse Deus inato em nós, essa concepção, nós não conseguimos entender a ideia de Deus. E ela vai dizer assim, que compreender Deus na atual conjuntura do processo evolutivo não é possível, porque o efeito não tem capacidade de penetrar a sua causalidade. Então, não adianta nesse momento, porque nós não temos ainda a capacidade intelectual e moral para entendermos, conceituarmos a Deus. No entanto, diz Joana, sentir-lhe a presença em todas as coisas é conquista da sensibilidade moral
e das conquistas da inteligência que reconhece a sua incapacidade de decifrar todos os mistérios à sua volta. Então, reconhecer que intelectualmente nós não conseguimos definir a Deus, mas perceber que podemos sentir-lhe a presença através do desenvolvimento dessa sensibilidade moral. E ela traz uma história bem linda no início desse livro, até já contei aqui em alguma palestra no passado, mas volto a trazer essa história, que é a história do camponês, que está ali trabalhando na terra, num dia radiante, de cores belíssimas, o sol, e ele está ali naquele trabalho quando passa um homem do campo, um homem ateu, que não acreditava em absolutamente nada, materialista, e dentro do seu sarcasmo ele aborda o camponês e pergunta ao camponês: camponês, tu crês em Deus? E o camponês diz: sim, Senhor, eu creio em Deus. Então, nessa manhã maravilhosa, diz o homem, mostra-me o lugar em que Deus se encontra. Disse isso com um sorriso sarcástico. E o camponês para aquilo que está fazendo, olha em volta e responde para o homem com naturalidade: Senhor, eu não sou capaz de mostrar um lugar onde se encontra Deus nessa paisagem iluminada. No entanto, eu te peço que me mostre um lugar onde Deus não está. Então é exatamente essa sensibilidade moral. Na medida em que a gente vai evoluindo, é como se os nossos sentidos psíquicos, como se o nosso coração, como se a nossa alma fosse capaz de começar a perceber a presença dessa entidade, dessa força em toda parte, em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias, em todos os encontros. E Joana de Ângeles vai concluir dizendo então que Deus se encontra em toda parte e onde quer que se encontre a sua obra. Mas ela diz que, intelectualmente, todas as vezes que nós tentamos definir Deus, nós acabamos reduzindo Deus à condição humana. É verdade que nós já progredimos só um momento, significativamente no nosso entendimento de Deus. Então, até não muito tempo atrás, nós ainda hoje, pensávamos num Deus humano, vingativo, num Deus que pune, num Deus que está sentado em um trono, batendo martelo, determinando sentenças para cada um de nós. Nós progredimos quando Jesus veio à Terra e introduziu para nós um novo conceito de Deus como um Pai amoroso. Mas vejamos o que diz a autora. Progredimos para o Deus apresentado por Jesus na condição de sublime Pai, num conceito afetuoso, mas ainda humano, porém compatível com a humana capacidade de vivenciá-lo no seu dia a dia. Então, Deus, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, né? O Deus que nós pensamos, a maneira como nós nos relacionamos com Deus, ainda é um Deus humano. É tão humano que quando a gente faz a oração, a gente faz uma listinha de pedidos, pensando que lá no céu, em cima de uma nuvem, tem alguém que está tomando nota dos nossos pedidos e que vai responder aos nossos pedidos. Então, é uma entidade agora amorosa, mas algo que está fora de nós, toma nota e vai então enviar aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Nós continuamos a nos relacionar com Deus como se Deus fosse humano. E o Deus apresentado por Jesus, como diz Joana de Ângeles, e não eu, é ainda um Deus humano, porque é o que a gente consegue, a maneira que a gente ainda consegue pensar esse Deus. Muito bem.
Nós vivemos então essa dificuldade de entender e de nos relacionar com Deus, mas diz a lei de adoração que é necessário que nós adoremos a esse ser que a gente não entende. Mas nós temos em Jesus referências de como se relacionar com o Pai. Ele traz para nós a maneira de se relacionar com Deus que fica como uma meta para nós alcançarmos. Então ele vai na relação com o Pai, ele vai mostrar uma relação de conexão, uma relação de obediência. Então, se nós, por exemplo, formos ao Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos encontrar a seguinte passagem: assim como o Pai me amou, eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então Jesus, ele nos fala de um amor que obedece, de um amor que reconhece na figura de Deus, o Pai, provedor, cuidadoso, amoroso, e como filho que ama, ele segue o Pai, ele segue as leis, ele obedece, ele consente. Tanto é que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, traz a narrativa belíssima do momento que antecede a crucificação de Jesus, quando ele vai dizer que naqueles momentos de tortura, de sofrimento físico, Jesus sai da posição de mestre e assume a posição de filho. E ele vai então caminhar na direção do Calvário, da cruz, do sacrifício final. Ele que foi prolixo em falar que havia um verbo, uma palavra para todas as situações, naquele momento ele sai da posição de mestre e assume integralmente a posição de filho obediente no cumprimento da vontade de Deus. Humberto de Campos falará: não há um murmúrio, não há uma queixa, não há uma lamentação, não há uma acusação, somente o silêncio profundo que caracteriza a obediência do filho e a amorosidade do filho para com o Pai. João, no capítulo 6, nós encontramos: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E em João 10, nós vamos encontrar: eu e o Pai somos um. Então essa é a relação de Jesus. Jesus adorava a Deus. Adorar a Deus é voltar-se para Deus. É reconhecer que em Deus está a nossa felicidade, nas suas leis, no seu amor. Como diz João, Deus é amor, na vivência do amor pleno está a nossa felicidade. Então a nossa vida deve ser uma busca de conexão com Deus, um voltar-se para Deus. E a doutrina espírita vai nos ajudar, porque como é atualmente a nossa conexão com Deus? É daquele Wi-Fi dos piores que existe, não é? Ela cai toda hora. A gente dá 2 passos, a gente perde a conexão. Então, a doutrina espírita, ela vem nos ajudar, trazendo aqui na lei de adoração questões importantes que nos ajudam no entendimento e no processo de reconexão. Começando na questão 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima a sua alma de Deus. Então, quando eu perguntei: vocês adoram a Deus? Acho que algumas pessoas ficaram na dúvida. Mas eu diria que é possível que todos nós aqui adoremos a Deus. Porque em alguns momentos, ainda que momentos esparsos, ainda que momentos desconectados, né? Mas de tempos em tempos a gente
eleva o nosso pensamento a Deus, através da oração, por exemplo. Então a oração é um ato de adoração a Deus, porque reconhece a presença de Deus em primeiro lugar, e no momento da oração a criatura se volta para Deus. Aqui na 650 é quando ele vai falar desse sentimento inato que a criatura tem da presença de Deus. E na questão 652 a gente aprende que a adoração é parte da lei natural. Quando nós chegamos na questão 658, nós temos o item a prece, que é o título da nossa conversa de hoje, né? Adoração e prece. Então aqui nós vamos aprender, por exemplo, na 659, que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, toda vez que nós oramos, nós elevamos o nosso pensamento e nós nos voltamos, então, para Deus. Na questão 660, ainda tem um outro item interessante que diz que quando nós oramos, nós melhoramos. Por que nós melhoramos? Porque aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado, quando pedido com sinceridade. Muito bem. Jesus dirá ao apóstolo João, no livro Boa Nova, no capítulo 19, chamado Comunhão com Deus, que a comunhão da criatura com o Criador é um imperativo da existência. Imperativo é um ponto crucial, é uma ordem, é um comando. Nós devemos buscar a Deus. E que a prece é luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, com essa consciência da importância da prece, do que ela representa e da contextualização da prece dentro desse contexto de adoração a Deus, vamos olhar juntos o que o Evangelho nos fala em termos de qualidade da prece. Porque tem muita gente que diz não saber orar. Tem muita gente que pede que o outro ore, porque a oração do outro é melhor, porque a oração do outro é mais forte, é isso, é aquilo, né? Mas quais são as qualidades importantes da prece ensinadas por Jesus e que estão lá no capítulo 27, Pedi e obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo? Então há 3 passagens ali colocadas. A primeira delas é quando Jesus diz que quando quisermos orar, que entremos em nosso quarto e fechando a porta, veja que não é só entrar no quarto, é entrar no quarto e fechar a porta, porque a gente podia entrar no quarto e deixar a porta aberta. Oremos ao Pai em segredo, e o Pai que vê o que se passa em segredo, o Pai que vê o que se passa em segredo, nos recompensará. Vamos parar um pouquinho aqui e revisitar a ideia de Deus, dentro daquilo que nos é possível abarcar, sem tentar conceituá-lo intelectualmente. Quem já está na casa espírita há algum tempo, já ouviu 1, 2, 10, 20, 50, 100 palestrantes falarem. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec colocou lá: o que é Deus? E a gente fala, e a gente repete, e a gente dá a resposta. Inteligência suprema, causa primeira do universo. Só que nós continuamos, como eu falei aqui inicialmente, tratando Deus como se fosse uma pessoa. Nós sabemos, por exemplo, que Deus está em toda a parte.
Deus está em tudo. Se Deus está em toda parte, se Deus está em tudo, Deus está também em nós. Deus está dentro de nós. Então eu vou introduzir para vocês um conceito um pouco diferente para a gente pensar em oração, em adoração e em busca de Deus. Que tal nós imaginarmos que orar a Deus seja fazer um movimento de introspecção, de entrada dentro de nós mesmos, para encontrar o Deus que habita em nós? Então, muitas vezes, quando nós estamos nas nossas confusões, nos nossos conflitos, nós estamos com as costas viradas para Deus. E quem está no centro da nossa existência, ali, ocupando todo o espaço, é o nosso ego, é o nosso personalismo, é o excesso do nosso eu. E aí a gente fala assim, por exemplo, Senhor, Pai, né? Dai-me paciência, porque eu sou extremamente impaciente. Vocês acham, como é que isso funciona? Será que paciência é alguma coisa que pode ser colocada dentro de um pacotinho e mandado para o nosso endereço? Deus respondendo para nós, está aí, minha filha, uma porção de paciência, não é? Mas é assim que a gente meio se relaciona com Deus. Mas se a gente começar a pensar Kardec e lembrar de que o egoísmo é a raiz de todos os problemas humanos, a impaciência, ela é um ego exacerbado. Um ego que quer que o mundo, que as coisas aconteçam e se movam dentro do seu tempo, dentro da sua lógica. Mas no momento em que eu oro, é como se eu, adorando a Deus, eu buscando a Deus, eu tirasse aquele ego do centro para reconhecer que além de mim existe um Pai, existe uma força, uma energia que me habita, que está em mim. Então esse movimento de voltar-se para Deus é voltar-se para si. É voltar para o Deus que habita dentro de mim. Jesus disse, vós sois deuses. Então é aquele momento em que a gente entra dentro da nossa alma, porque dentro de cada um de nós habita um Deus. Pensando sobre isso, eu vi na minha imagem como se nós, no momento em que você ora, você abre dentro da floresta densa dos teus conflitos e das tuas questões, um oásis. E dali você vê um caminho para dentro. O reino dos céus está dentro de vós. É o tesouro que está no campo, é o peixe que está dentro da água. Deus está em nós. Então você abre um caminho e você vai de encontro àquela arca, aquele tesouro que todos nós temos dentro de nós, cheio de sementes divinas. E porque agora você está voltado para Deus, você vai, e o ego saiu do centro, você é capaz de encontrar espaço para paciência dentro de você. É o Deus interno que vai responder. Então a resposta não vem de fora, ela vem de dentro. É o movimento da alma que entra e fecha a porta. Fecha a porta por quê? Porque quando a gente ora e quando a gente pede, é preciso fazer silêncio. É preciso fazer silêncio para escutar a voz de Deus, que se manifesta, segundo Allan Kardec, na consciência. É preciso entrar em contato com a nossa própria consciência e com as respostas. Então, quando a gente, por exemplo, perde um ente amado e a gente pede a Deus forças, a gente se volta para Ele porque a gente entende
que a gente não tem sozinho, o ego não dá conta da vida sozinho. É preciso voltar-se para Deus. É preciso voltar-se para esse quarto interno, fechar a porta e lá dentro escutar a voz de que nós somos filhos de Deus imortais. E de que nós temos dentro de nós um Deus que nos dá força, que nos dá resiliência, que nos dá esperança. Então a gente se conecta com esse Deus interno e aí vem a resposta de dentro para fora, não de fora para dentro. Então não adianta sentar e ficar pedindo paciência, resignação. É preciso ir para dentro, porque está dentro de você todas essas respostas. Então entrar para dentro é fazer esse movimento de aquietar e de voltar-se. Porque da maneira que a gente vive, é como se a gente andasse com as costas para Deus. Toda vez que a gente ora, a gente pausa e se vira para Deus. Para além disso, Jesus dirá, antes de passar para o segundo item, ainda no livro Boa Nova, Jesus dirá a João, João, todas as dúvidas que te assaltam, e eles conversavam sobre os essênios, não cabe aqui necessariamente, todas as dúvidas que te assaltam verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito e que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência. Então é um conceito diferente, não da busca de um Deus externo, mas da busca do Deus interno que habita em todos nós. Ele relembra ainda João que ele mesmo havia ensinado, que no que se referia à comunhão da alma com Deus, que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio das suas esperanças e aspirações mais sagradas. Então, se Deus está em toda parte, e se Deus está dentro de nós, a gente não precisa nem dizer para Deus o que a gente precisa. E se Deus está em nós, Ele sabe bem do que a gente precisa. Não é? Deus sabe de tudo, Deus sabe melhor do que a gente mesmo. Não é? Então, o orar é esse movimento de buscar conectar-se com essa presença que tudo sabe, que tudo ampara, porque o pai, com a criança, com o bebê, ele provê a comida, ele sabe que o filho precisa da comida. E Deus é assim, está sempre provendo, ele sabe do que nós necessitamos. Então não é uma questão de pedir a Deus o que nós necessitamos, é uma questão de voltar-se para Deus para perceber as respostas, para perceber as bênçãos e para perceber e manifestar o Deus que está em cada um de nós. Mas Jesus segue adiante dizendo, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai. Então ele fala da necessidade de nós orarmos com o nosso coração limpo. Porque a oração é um pensamento que é transmitido, e esse pensamento ele tem a força da nossa vontade, mas tem a qualidade do nosso sentimento. Então há quem ore para que alguém seja morto, por exemplo, que seria um excesso, né? Um extremismo. Mas o nosso pensamento muitas vezes sai contaminado também pelos nossos ressentimentos, pelas nossas mágoas, por aquilo que a gente não consegue deixar, né? Esquecer, ou transformar, ou transcender. Então, então não dá para orar, né? Porque nós somos todos vasos contaminados. Não é isso. Mas é que nós estejamos atentos e no esforço da limpeza desse vaso para que tudo que a gente exteriorize seja o mais limpo e o mais puro possível. E finalmente ele vai trazer a passagem do fariseu e do publicano que oravam.
E ele vai dizer que o fariseu se mantinha de pé e orava consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo que possuo. E ali logo tinha o publicano que orava, afastado, nem levantava os olhos para o céu e batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Jesus recomenda que nós sempre oremos como os publicanos, examinando nossos defeitos e não as nossas qualidades. E se formos nos comparar com os outros, que procuremos o que há de mal em nós. Então aqui Jesus fala para nós da humildade, não é? Da humildade. Quando nós oramos, é preciso que a gente desça do pedestal da nossa arrogância, do nosso controle, do nosso orgulho, para que a gente possa, então, ir na direção de Deus. E quando, lá no Livro dos Espíritos, a gente estuda o conteúdo da prece, nós vamos aprender que a prece, ela é um ato de glorificação, né? Porque a gente se volta para Deus. Na prece, nós pedimos, então aí é um movimento de humildade, porque a gente pede, porque a gente reconhece aquilo que nos falta. A gente pedir e obtereis, procurar para achar, então a gente procura porque a gente reconhece que não tem, e a gente bater e abrir e divorciar, porque a gente reconhece que está do lado de fora. É preciso entrar no quarto, é preciso entrar dentro. Então, quando a gente ora, né, esse movimento de humildade é porque a gente reconhece que a gente não dá conta, né? A gente reconhece que tem uma força maior, a gente se rende a essa força maior. E essa força e esse Deus interno, ele vai operar milagres na nossa existência. Desde que eu comecei a pensar nisso, hoje até tive uma situação, tentando lembrar o que foi, que me irritou profundamente. E eu falei assim para mim: desce do pedestal e vai buscar o teu Deus interno, né? Então, porque a irritação, ela é um movimento orgulhoso da alma. A gente se irrita, a gente acha que a gente é melhor, que o outro não está fazendo direito, ou o que quer que seja. Então, é um movimento orgulhoso de quem se acha. E aí eu falei: não, conecta com Deus interno, né? Faz a oração: Senhor, me dá humildade, mas Deus não vai mandar humildade. Sou eu mesma que parei naquele momento, né? Que ouvi a voz da minha consciência, Deus falando em mim, Deus em mim, me dizendo da minha postura e abrindo espaço para reconectar com Deus, ou seja, reconectar com o outro, fora da irritação, né? Porque tem horas que eu também não consigo fazer direito, porque tem horas que eu também sou devagar, porque tem horas que eu também não dou conta, porque tem horas que eu também preciso que as pessoas tenham paciência comigo. Eu também preciso que as pessoas me perdoem. Então, quando você consegue, e é um exercício simples de fazer, né? Nem sempre a gente vai ter sucesso, mas eu deixo para vocês esse exercício. Na hora em que a gente se vê na confusão, na dificuldade, que o sentimento para e ora, né? E o orar não é um petitório, é essa conexão com esse Deus interno. O que está acontecendo? O que a minha consciência está me dizendo? Deixa eu ver o que o meu ego está fazendo aqui nesse contexto. Isso é voltar-se para Deus, isso é adorar a Deus, portas adentro de nós mesmos. Com que frequência a gente deve adorar a Deus? Diz o Evangelho: a prece deve ser o primeiro ato de nosso dia.
mas poucos de nós sabemos orar. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a nossa fraqueza, para suplicar-lhe amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador. Pensem, há dentro de nós um céu, não é? Então, a gente se eleva vibratoriamente. A gente se eleva na busca desse estado de consciência, que é o reino de céus dentro de nós, como Jesus nos falou. Deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador, transfigurando-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar alva e radiosa de esperança e de amor. Quando o movimento é humilde, quando o movimento é sincero, quando o movimento é de confiança, que há uma energia, há uma força que organiza o macrocosmos, que organiza o microcosmos, que organiza a minha vida, uma força criadora, causa primeira de todas as coisas, da minha existência, do meu próprio Deus. Então, quando a gente se conecta com esse estado de coisas, é como se nós podemos viver uma transfiguração, que é a expansão do nosso estado consciencial e de conexão com essa força. E aí a gente pode estar no meio de uma grande bagunça. A vida pode estar com 1000 desafios, com 1000 problemas, mas a gente volta para esse Deus, né? E encontra dentro da gente mesmo as forças, o sentido. O sentido da vida é muito importante. E a gente aprecia, e a gente vai poder fazer na oração o pedir enquanto movimento, enquanto voltar-se para Deus, né? O louvar, ir na direção, e o agradecer reconhecendo que essa força que organiza tudo está organizando o meu espírito imortal, trazendo para mim as pessoas, as situações, as vitórias, as felicidades, mas também as tristezas, porque tudo é a força organizadora reorganizando o meu próprio viver. E a gente então vai encontrar forças e encontrar pessoas que mostram uma resiliência. Muitas vezes, acabei de voltar da África, muitos de vocês sabem, uma experiência absolutamente transformadora. Absolutamente transformadora. Porque você vê pessoas não vivendo, sobrevivendo. Filhas de histórias de trauma, de violência, de guerra, como o professor de tênis, que atende a 150 crianças, que presenciou a mulher e os 5 filhos sendo mortos. Você olha para ele e você pergunta como é que esse homem está de pé. Como é que ele sobrevive? Ou a mulher que a gente entrou na casa, não havia nada. 5 crianças, 2 deficientes, num tapetinho. 4 eram dela. A vizinha deixou na rua e fugiu, assustada da guerra. E ela pegou a criança e botou nos ombros e caminhou durante meses até chegar àquele campo de refugiados. E você se pergunta como é que essa pessoa vive? Da onde que ela tira as forças? Tem um Deus interno. Tem uma força interna que sustenta a todos nós. E no meio de toda aquela miséria, e no meio de toda aquela dor, todos os dias de manhã,
O dia começa com as pessoas se reunindo para louvar a Deus. Para louvar a Deus. Através da música, através da dança, através dos cantos. Porque o sentimento de Deus é inato na criatura e está presente em todas as culturas. De formas diferentes, mas a essência é a mesma. E eu aprendi, olhando aquelas pessoas, que é preciso trazer esse Deus mais para perto, cada dia mais. Porque todos nós podemos nos aproximar de Deus, né? Estamos na condição que estamos porque estamos afastados do Criador. Então, fazer do mecanismo do louvor um mecanismo de vida diária. Com que frequência a gente ora? Sempre. Chegou na casa espírita? Obrigada, meu Deus, eu consegui chegar aqui hoje. Saiu da casa espírita? Obrigada, meu Deus, pela oportunidade que eu tive de escutar o seu evangelho. E quando acordar amanhã de manhã, obrigada, meu Deus, porque eu acordei. Então, em tudo e em todos os momentos, sempre que possível, voltar-se para Deus. Para que Deus preencha a nossa vida. Para que possamos encontrar esses tesouros, porque a gente fala que temos em nós um Deus em potencial, o Deus relativo, vive dentro de nós. É preciso acessá-lo. Entendendo que Deus sempre responderá. Como pai do filho pródigo, ele está ali de braços abertos, pronto para receber aquele filho. Deus está sempre conosco, sempre de braços abertos. Mas como força amorosa e organizadora, é preciso que nós tenhamos consciência de que a resposta da vida não será sempre a resposta que nós queremos ou que nós desejamos. Porque nós somos ainda espiritualmente crianças, incapazes de julgar, de perceber. Nós temos uma visão de momento, nós não percebemos, nós não lembramos de onde nós viemos e nós não temos consciência daquilo que é verdadeiramente o melhor para nós. Então é melhor não pedir nada, não é? A não ser conexão. Conexão com essa força que nós sabemos ser. É para eu parar de falar? Porque é um sinal. Não. Veio aqui para frente, deu meu tempo. Não. Então, é preciso que a gente conecte com essa força, entendendo como nós não damos aos nossos filhos tudo que eles pedem, porque eles não deveríamos, não é? Porque eles não sabem muitas vezes o que é que eles estão pedindo. Deus também nos dará sempre e somente aquilo que é o melhor para nós. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos sair daqui fortalecidos com essa ideia desse Deus em nós. E que o dia de amanhã seja para cada um de nós um dia de mais conexão, de mais confiança nessa força que nos sustenta, que nos move e que nos pensou, nos fez, nos criou para que nós sejamos felizes, para que nós encontremos a paz. Muito obrigada. Graças a Deus.